Você está me ouvindo, velho? Ou esse aparelho auditivo está desligado? Perguntou o tenente Jax Miller, a voz cortando o zumbido grave do bar, como uma lâmina irregular. Ele se inclinou sobre a mesa de madeira marcada por cicatrizes, sua sombra, projetando uma escuridão alongada sobre a figura solitária sentada no canto do banco estofado. Mark Douglas não levantou os olhos. Permaneceu imóvel como uma estátua esculpida em granito antigo, o olhar preso no líquido âmbar do copo de dose à sua frente. Tinha 72 anos, vestia uma camisa vermelha que já conhecera décadas melhores e uma jaqueta de lona que cheirava a chuva e fumaça de lenha. Suas mãos pousadas em cada lado do copo eram mapas de rugas e manchas senes, mas estavam firmes, perfeitamente firmes. Eu falei, você é surdo. Miller repetiu agora mais alto, encenando para o público formado por outros 4 jovens Navy SEALs atrás dele, segurando garrafas de cerveja cara com sorrisos, que diziam que eram donos do mundo. Precisamos desse banco. É só para quem está na ativa. O VFW é ali na rua de baixo. Mark lentamente levou o copo aos lábios. Deu um gole apreciando a queima do uísque barato e o colocou de volta com um tinido suave que ecoou ensurdecedor no silêncio repentino ao redor. Finalmente levantou os olhos. Eram cinzentos ligeiramente nublados pela idade, mas com uma profundidade fria como olhar dentro de um poço muito fundo, muito gelado. Estou bem aqui, garoto, disse Mark. A voz era cascalho descendo uma colina seca. De boa quieto na dele, Miller riu um som seco sem humor. Virou-se para o esquadrão buscando aprovação. Ela veio em risadinhas e acenos. Miller tornou mandíbula rígida. Recém-saído de uma missão de extração bem-sucedida, surfava na onda de adrenalina e da invencibilidade juvenil. Enxergou um velho ocupando o melhor lugar do bar, um fóssil que não entendia a hierarquia daquele território. Você não está sacando, disse Miller, a mão pesada socando a mesa e invadindo o espaço pessoal de Mark. A gente está comemorando. A gente é a ponta da lança. Você só está ocupando espaço. Então, a menos que tenha um tridente na flanela, sugiro que pegue sua bengala e se arraste para longe. O confronto começara. O ar ficou denso, carregado de eletricidade estática que eriçava os braços dos fregueses. Todos olhavam. Ninguém se mexia. O Rusty Anchor era o tipo de bar que absorvia o transbordo da base naval próxima à serragem por cima de manchas de vômito letreiros neon, chiando como inseto irritante. Era um palco para histórias altas e mentiras mais altas ainda. Mas naquela noite, o esquadrão de jovens SEALs no centro da sala havia sugado todo o oxigênio do ambiente. Eram os predadores alfa ali, ou achavam que eram. Mark Douglas suspirou. Não era medo, era cansaço profundo. Ajustou-se no banco de vinil, o material estalando sob o peso. Pegou um guardanapo e apagou um círculo de condensação da mesa. Calmamente. Metódico. Eu paguei minha bebida, Mark disse baixo. Eu saio quando ela acabar. A face de Miller ruborizou. Ele não conhecia o não. Muito menos vindo de um civil geriátrico que parecia cair com um sopro de vento. O ego de Miller era coisa frágil, embora inflado por vitórias recentes. E a recusa agora era agulha, furando o balão. Olha só, ele disse Davis, um dos SEALs dando um passo à frente. Provavelmente acha que é brabo porque serviu na cozinha em 75. Aí vovô, qual era a sua especialidade, descascar batata ou esfregar privada? O grupo explodiu em gargalhadas. Riam para ferir. Afiados. Cruéis. Mark não reagiu, nem tremeu. Apenas encarava o copo, a luz quebrando dentro do uísque como prisma. Vocês deviam mostrar respeito. Veio outra voz atrás do balcão. Sully, o bartender, era um homem largo, barba espessa, passado no corpo de fuzileiros navais que quase nunca mencionava. Limpava um copo com movimentos agressivos. Fica na tua, Sully. Miller rebateu sem nem virar. Isso é assunto da Marinha. A gente só quer saber quem é o cara dividindo ar com a gente.
Miller focou em Mark de novo. E notou como Mark ocupava o banco não era a postura mole de um homem derrotado. Era a calma imóvel de um caçador à espreita. Mas Miller era jovem demais e arrogante demais para perceber. Leu aquilo como congelamento de pânico. Miller se inclinou mais. Vai Douglas provocou hálito cheirando a cerveja premium. Se vai sentar na mesa dos guerreiros, vai ter que pagar o pedágio. Conta teu serviço. Quem era você? Chegou a sair do navio alguma vez? Silêncio. Miller continuou com descendência pingando. Tá claro. Você era escriturário, ou logística, contando feijão enquanto homens de verdade faziam o trabalho que deixava você dormir seguro à noite. Acertei? É isso, né, Mark? Levou a mão ao bolso. 72 anos. Quieto. E firme. Ah, já sei. Miller emendou voz escorrendo desprezo. Você era administrativo? Ou talvez suprimentos? Contando miçanga enquanto os homens de verdade estavam lá fora fazendo o trabalho que deixava você dormir tranquilo. É isso, não é, Mark? Enfiou a mão no bolso. Então Miller o encarou mais uma vez. Mark por fim falou. Estou ótimo aqui, rapaz. A voz era cascalho rolando numa ladeira seca. Miller bufou. Eu paguei minha bebida. Eu saio quando ela acabar. Davis provocou outra vez. Miller sequer piscou. Eu acho que já sei, Miller disse, inclinando-se ainda mais, contando o feijão. Administrativo. Acertei. Mark semicerrou os olhos. Eu estou ótimo aqui, garoto. Miller cheirou cerveja premium no próprio bafo e sorriu de lado, sem humor. Então paga o pedágio, guerreiro. Mark finalmente puxou o copo até os lábios novamente. Eu saio quando a bebida acabar. E então Mark tirou algo do bolso. O movimento foi tão rápido que por uma fração de segundo, Miller se assustou a mão indo instintivamente na direção da cintura, antes de se controlar, percebendo como fora tolo ao reagir ao gesto inofensivo de um velho, apenas pegando a carteira. Mark tirou uma nota de $10 toda amassada e a colocou sobre a mesa. Pela bebida, disse Mark para Sully, enquanto começava a deslizar para fora do banco. Ele decidiu que não valia a pena. A dignidade silenciosa da retirada era melhor do que uma briga com crianças. Mas Miller ainda não tinha terminado. O próprio sobressalto o envergonhava. Ele precisava recuperar o controle. Deu um passo à frente e bloqueou a saída de Mark. Nem tão depressa, disse Miller, cruzando os braços. Você não vai simplesmente virar as costas enquanto eu estou falando. Quer ir embora? Então responda a uma pergunta primeiro. Mark parou. Ergueu os olhos para Miller e, pela primeira vez, um lampejo de irritação cruzou seu rosto. Foi rápido como uma ondulação na superfície de um lago, mas estava lá. Saia da minha frente, garoto, disse Mark. Ou o quê? Miller riu. Vai me bater com essa artrite. Ele continuou. Olha, a pergunta é simples. Nas equipes, a gente tem call signs, nomes conquistados no sangue e na lama. Nomes que significam alguma coisa. Bateu no peito. Eu sou o Viper. Me chamam assim porque eu ataco antes que eles percebam que estou lá. E apontou para o colega. Esse é o Sledge. Ele destrói tudo. Miller se inclinou até ficar a centímetros do rosto de Mark. Então provocou. Então, se você já foi algo além de um burocrata qualquer, teria um nome também. Qual é, velho? Qual é o seu call sign? Ou será que era só Private Pile mesmo? O bar inteiro ficou em silêncio. A pergunta pairava no ar como desafio formal pesada. O desrespeito era quase físico, pressionando o ambiente. Mark Douglas encarou Miller. Realmente encarou. E por um segundo, o sujo dive bar desapareceu. O cheiro de álcool velho e cera de piso se desfez, substituído imediatamente por um odor denso e podre do chão de uma selva. O ar já não era frio nem condicionado. Virou um cobertor abafado de calor e umidade sufocante. As luzes de neon viraram o fio prateado do luar, cortando uma floresta de copas tripla. Mark estava jovem outra vez nesse instante de memória. Rosto coberto de lama. Respiração baixa e controlada.
Ele já não segurava um copo, segurava uma faca. Sozinho há 3 dias atrás das linhas inimigas, caçando um alvo que batalhões inteiros haviam falhado em localizar. Andava pela folhagem sem mover uma única folha. Ele era um fantasma. Ele era um mito. No fundo da mente, ecoava a voz do comandante pelo rádio estourado de estática dizendo: "Não temos recursos na área. Você está por sua conta, Reaper." Reaper. A palavra ecoou no pensamento dele, trazendo consigo as lembranças de coisas feitas no escuro de fardos carregados para que outros pudessem viver na luz. O peso daquele nome era maior que qualquer armadura. Nome sussurrado por aliados, gritado em terror por inimigos. A lembrança terminou tão rápido quanto começou. Mark piscou. E o bar sujo do Rusty Anchor voltou a ser madeira, álcool e fumaça barata. Mark olhou para o rosto jovem e arrogante do tenente Miller e sentiu uma piedade profunda. "Você não vai querer saber", disse Mark baixo. "Ah, eu acho que sim." Miller explodiu em risada, jogando a cabeça para trás. "Eu acho que o bar inteiro quer." "Então vamos, manda." Que nome davam ao grandioso requisitor de suprimentos? Speed. O grampeador. Sully já tinha visto-o bastante. Ele observava Mark de perto, não com olhos de civil, mas com os de um homem que conhecia combate. Quando Mark pegara a carteira, a manga subira 1 centímetro, quase nada, mas o suficiente. Aquilo não era uma tatuagem. Era uma cicatriz de queimadura circular perfeita, como ferro quente carimbado na parte interna do pulso. Sully gelou. Ele já ouvira histórias sobre aquela marca. Boatos circulando em clubes de sargentos e alojamentos durante 40 anos. Era sinal de uma unidade que oficialmente não existia. Tão clandestina que até a CIA negava conhecê-la. Eram os fantasmas da Guerra do Vietnã e da Era da Guerra Fria. Sully deixou o pano cair no chão, coração esmurrando as costelas, e então encarou o velho. A imobilidade, o olhar morto, a ausência absoluta de medo, e tudo se encaixou. Aquilo não era só um veterano, era uma lenda. Sully se afastou do balcão, caminhando na direção da porta do escritório. Precisava fazer uma ligação. Havia um número colado na parte interna do cofre, entregue pelo dono do bar, um almirante aposentado junto com instruções rígidas. Se algum dia você vir um homem com uma marca circular no pulso direito, ligue para este número. Não faça perguntas. Não interaja. Apenas ligue. Sully entrou às pressas no escritório, mãos trêmulas enquanto discava. O telefone tocava, e os segundos passavam como se fossem horas. "Alô?" A voz atendeu. Era cortante, firme e carregada de autoridade. "Sou o Sully do Rusty Anchor." Ele gaguejou. Acho que ele está aqui." "Quem está aí?" Sully baixou a voz quase em reverência instintiva. "O Reaper. O homem da marca circular. Ele está aqui, e um grupo de focas jovens está enchendo o saco dele. Vai ficar feio iminente." Houve um silêncio tão profundo do outro lado da linha que Sully pensou que a ligação tinha caído. Então a voz voltou gelada como gelo. "Não deixe que encostem nele. Não deixe que desrespeitem ele. Chego em 3 minutos. Mantenha a ordem, Sully, ou Deus tenha piedade de todos nós." No salão principal, a tensão já estava no ponto de ruptura. Miller não ria mais. A recusa daquele velho em alimentar o teatro o consumia numa fúria cega. A voz dele falhou um pouco quando rosnou. "Estou te dando uma ordem. Sou oficial comissionado da Marinha dos Estados Unidos. Você vai dizer quem é e vai dar o fora desta mesa." Mark se levantou. Movia-se devagar, as articulações estalando como fogueira seca. Tinha 1,75 m mais baixo que o tenente, mas naquele momento parecia se erguer por cima dele. "Eu estava servindo esse país antes do seu pai ser um brilho no olho do carteiro", disse Mark, voz firme como pedra. "Eu mereci me sentar aqui. Agora saia da frente." Miller ficou roxo. A raiva fervia no rosto dele e ele empurrou Mark.
Não era um golpe brutal. Era um empurrão no ombro como quem move um objeto do caminho. Mas Mark não cambaleou, não tremeu, não se moveu. Ele apenas olhou para a mão no ombro dele e depois para o rosto de Miller. E disse, quase sem som, isso foi um erro. Nesse momento, Sully saltou por cima do balcão e correu até eles. Tenente, recue. Essa é uma ordem direta do dono. Recue agora. Miller virou-se cuspindo raiva no ar. Cala a boca, Sully. Esse civil encostou em mim primeiro. Sully, com voz, que agora não tinha mais nada de humilde, rugiu. Ele não é civil, seu idiota. E se colocou entre os dois homens. Miller empurrou o bartender para o lado. O punho dele já estava fechado quando avançou outra vez. Eu vou te ensinar o que é respeito, velho. Levantou a mão para segurar Mark pela gola e arrastá-lo porta afora, queria humilhá-lo, mostrar ali quem mandava. Já não tinha mais razão. Já era ego em combustão. Então, a porta do bar explodiu contra a parede. Não era um chute. Era força em maré bruta. A porta de carvalho bateu com um estampido que soou como tiro. Todas as cabeças se viraram para dar entrada. Não era uma tropa de MPs. Era apenas um homem. Ele usava o fardamento dress blue, impecável, fitas e medalhas quase até o ombro. As estrelas na gola capturaram a luz neon. Era o almirante Vance, comandante da base. Atrás dele, vinham dois homens de terno escuro com fones internos e a postura letal de quem vive no lado invisível das guerras. O almirante entrou. O silêncio que caiu não era apenas ausência de barulho, era vácuo. Fim de respiro. A música morreu. O choque dos copos morreu. Até a respiração humana parecia ter recebido ordem de cessar. Miller congelou mão ainda parcialmente erguida na direção de Mark, olhos arregalados ao reconhecer o almirante. Bateu continência e ficou em sentido na velocidade de uma bala, a espinha estalando como aço puxado ao limite. Admiral na área, gritou Miller. A voz já não era lâmina, era tremor. Os outros SEALs se levantaram atrapalhados, derrubando cerveja no processo. Ficaram rígidos, olhos para a frente, terror, substituindo o orgulho de segundos atrás. O almirante Vance não os reconheceu. Ele sequer olhou para eles. Seus olhos estavam fixos no velho sentado no canto do banco. Vance atravessou o salão os sapatos de gala, marcando o ritmo contra o piso de madeira. O som era a única coisa no universo. Passou direto por Miller, esbarrando no ombro do tenente, como se ele fosse parte do mobiliário. Vance parou a cerca de 1 metro à frente de Mark Douglas. O rosto do almirante era pedra, mas seus olhos brilhavam. Ele analisou o rosto desgastado, a barba grisalha, a fadiga carregada no olhar. Então, com precisão militar e a solenidade de quem presta honra a algo sagrado, o almirante Vance levantou a mão em continência. Não era continência protocolar. Era continência de devoção profunda. E ele a manteve. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Mark Douglas encarou o almirante. Um sorriso torto, leve e antigo tocou o canto dos lábios dele. Mark levantou a mão lentamente e devolveu a continência de forma casual, mas com a beleza intacta da memória muscular que nunca se perde. Descansar, David, disse Mark. Vance baixou a mão e soltou um suspiro que parecia guardado há décadas. Deve fazer tempo, Master Chief, disse Vance, a voz grossa de emoção. A gente achou que você tinha morrido. Perdemos seu rastro depois do Panamá. Eu gosto de estar morto, respondeu Mark, sentando-se de volta no banco. É mais silencioso. O bar inteiro estava paralisado. Miller e sua equipe não conseguiam sequer piscar. As mentes deles corriam tentando digerir a cena, o almirante batendo continência a um praça, algo impensável para o orgulho inflado que carregavam instantes antes. A chama do ego desmoronava diante da história viva sentada a centímetros deles. Vance virou-se lentamente. O calor humano havia sumido do rosto dele. No lugar, havia uma fúria fria que fazia a tensão anterior parecer briga infantil de pátio escolar.
Ele olhou diretamente para o tenente Miller. Miller suava. O orgulho agora escorria junto com o suor gota a gota. Tenente. A voz de Vance era baixa, grave, ameaçadora como maré gelada. "Sim, senhor." Miller quase chiou voz fina, falhando em peso e firmeza. "Você sabe quem é esse homem, não, senhor?" Ele não quis dizer o nome. Estava recusando a sair do banco reservado para pessoal na ativa. Vance se aproximou. Invadiu o espaço de Miller exatamente como o tenente havia invadido o território de Mark antes. E falou alto agora, sem limite de voz, como quem lê decreto de tribunal militar perante os vivos e os mortos ali presentes. "Esse homem", apontou para Mark, "é Mark Douglas." Fez uma pausa para que o nome atravessasse o ar como sentença já escrita. "Mas não o encontrará em base de dados. O dossiê dele é negro. E é negro desde 1968. O almirante encarou os olhos de Miller. "Em 75, quando saí do curso como novo aspirante, o meu barco patrulha foi emboscado no delta do Mekong." A sala esqueceu de respirar outra vez. Tiros de 3 lados, barco afundando. Ninguém vinha. Clamamos por suporte aéreo. Tempo não deixou. Solicitamos extração. Diziam que estava quente demais. Estávamos já mortos. Vance olhou para o velho novamente, e cada palavra era não drama. Era ressurreição de reconhecimento. E então, do meio das árvores, apareceu um homem. Um só homem. Sem esquadra. Sem apoio aéreo. Mira emboscada como foice desce no trigo. 3 ninhos MG silenciados em menos de 4 minutos. Ele carregou eu e 6 homens. 3 milhas na lama. Ferido na perna. Bala alojada. Sem vacilar. Chegamos a perguntar o nome. Não disse nada. Perguntei o call sign. Olhar bastou. Sumiu selva adentro. Entre inimigos ruiu mito com nome sussurrado e gritado em terror mais tarde. Reaper. Ceifeiro. Vance finalizou olhando o tenente como quem lê pessoa inteira num segundo tático sem direito a recurso verbal. "Você queria o call sign, tenente. Você perguntou se ele era cozinheiro. Este homem tem mais mortes confirmadas com uma lâmina do que você tem dias de serviço. Ele é a razão pela qual os times SEAL têm a reputação que têm. Ele escreveu a doutrina que você ainda está tentando aprender e você tentou expulsá-lo de um bar." Miller não conseguiu falar. Sua boca abria e fechava como um peixe. Vance rugiu o som fazendo as paredes tremerem. "Você é um oficial. Deveria ser um líder. E está aqui intimidando um velho porque acha que o seu tridente te faz um deus. Este homem conquistou o tridente dele antes daquilo sequer existir. Ele é o avô da sua guerra. E você o tratou como lixo." Vance arrancou o pet do ombro de Miller. O som do velcro rasgando foi agressivo, brutal. "Você é uma desgraça para o uniforme, tenente. Você e seus homens estão confinados aos seus alojamentos a partir de agora. Amanhã cedo, enfrentarão um conselho de investigação. E eu, pessoalmente, vou tirar o seu comando. Agora saia da minha vista antes que eu esqueça que também sou oficial. E resolva isso do jeito que o Master Chief resolveria." Saiam Miller e sua equipe tropeçaram uns nos outros tentando alcançar a porta. Não olharam para trás. Fugiram noite adentro, carreiras em cinzas, arrogância despedaçada. Vance virou-se novamente para Mark e ajeitou a farda. "Peço desculpas, Mark. Eu deveria tê-los ensinado melhor. Os padrões estão caindo." Mark riu baixinho, empurrando o copo vazio para o centro da mesa. "Eles são jovens, David. Cheios de fogo e raiva. Só ainda não se queimaram. Não pegue pesado demais com eles. Apenas tem que aprender que o oceano é fundo e sempre existe peixe maior." Vance assentiu. "Posso lhe pagar uma bebida Reaper." Pelos velhos tempos, Mark balançou a cabeça ao se levantar, joelhos estalando outra vez. "Não. Já tive barulho suficiente por uma noite. Eu só queria um trago em paz."
Fechou a jaqueta de lona e pareceu pequeno novamente. Apenas um velho indo dormir. Mas ninguém ali jamais o veria de novo como apenas um velho. Conforme Mark caminhava para a porta, os clientes motociclistas, moradores, marinheiros, fora de serviço, abriram caminho. Levantaram-se um a um sem palavra proferida, formando uma linha bagunçada e torta de respeito. Mark parou na porta e olhou para trás. David lhe disse: "Sim, Mark, diga ao bartender que o garoto pagou a minha bebida. Ele deixou $10 na mesa. O ego dele que pague o resto." Mark empurrou a porta e saiu para a noite fria. Vance assistiu entre tristeza enorme e orgulho intacto. Vance caminhou até a mesa e ergueu o copo vazio na luz, silêncio total ao redor. Sully pigarreou ao almirante o que deseja. Nada, disse Vance, pousando o copo com cuidado. Apenas deixem este copo aqui. Ninguém se senta nesta mesa hoje. Virou-se para a sala. Vocês não viram nada esta noite. Entendido, sim, senhor. Entendido, almirante, responderam em coro. A farda impecável e o detalhe de segurança o seguiram porta afora. A porta fechou. O zumbido do neon voltou, mas a música não. Na selva, chuva torrencial martelando folhas de bananeira como metralhadora. 1969. Mark, com 22 anos, imóvel por 12 horas na lama sanguessugas e silêncio tático. No vale campo de prisioneiros. Ele vê os prisioneiros de guerra americanos, os guardas. Olha o relógio. Toca a faca. Toca a queimadura circular no pulso, lembrete fixo do círculo entre vida e morte. Ele se levanta. A lama escorre como óleo. Não corre, flui. Movendo-se noite moderada adentro. O primeiro guarda morre sem ruído. O segundo só vê borrão espectro. Wraith. Ceifeiro vindo cobrar. E no início do trabalho de sombras, Mark murmura leve e antigo como selo de missão já feita casa. Nos dias seguintes, a história espalhou-se na base como fogo invisível, sem nomes oficiais. Mas consequências oficiais, Miller foi transferido discretamente para serviço de mesa no Alasca. A equipe passou por um treino intenso focado em história e humildade. Uma semana depois, um pacote chegou para Sully. Dentro, uma garrafa de uísque caríssimo e um bilhete manuscrito em letra cursiva trêmula. Mantenha a mesa aberta. Mark nunca mais voltou ao Rusty Anchor. Não precisava. Ele tinha o silêncio dele, a dignidade dele. E havia lembrado a uma nova geração que as coisas mais perigosas do mundo quase sempre parecem as mais inofensivas. Na varanda de uma casa simples na beira da cidade, um velho vê o sol nascer com um café nas mãos. Para os vizinhos, apenas marcado de história incerta. Para quem sabe, sempre será o Reaper. O silêncio que ele deixou é o ruído mais alto do mundo.